Muito bem, vamos trabalhar. Eu quero compartilhar com vocês algo assim que pegou demais o meu coração essa semana, né? No meio disso tudo que a gente está vivendo. E aí eu li essa história de Atos 22 e eu quero compartilhar isso com você. Eu vou ler só esse versículo aqui, Atos 22, o versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo, eles iam chicotear o apóstolo Paulo, recuaram. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Eu vou ler de novo. Imediatamente, os homens que iam chicoteá-lo recuaram. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele, o comandante, tinha mandado amarrá-lo. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito, muito, muito obrigado. É verdade, Senhor, estamos como quem sonha. Estamos como quem sonha. Eu creio que é só o comecinho de tanta coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo e vai fazer no nosso meio. Ó Deus, e nessa noite nós queremos te pedir que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, revelação da Tua palavra, que sejam mais do que informações, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa mente. Senhor, mexe com a nossa identidade, fala no nosso coração, que nós saiamos daqui, Senhor, de cabeça erguida, não orgulhosos, mas de cabeça erguida, olhando para o alto, olhando para o consumador, para o autor e consumador da nossa fé, sabendo quem nós somos verdadeiramente em Cristo. Faz isso, Senhor, conosco nessa noite, em nome de Jesus. E nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda a obra do diabo, toda a obra de engano, de distração, de confusão na mente, de resistência. A palavra já foi quebrada pelo nome, pelo sangue, pela autoridade, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Se você crê na sua oração, aplauda muito forte o nome de Jesus. Muito bem, então só para você entender o que está acontecendo aqui, o contexto dessa história, o apóstolo Paulo, vocês sabem, o pregador aos gentios, então ele passou anos, muitos anos pregando fora de Jerusalém, não é? Longe dos judeus, para os gentios, para os povos não judeus, e agora ele está voltando para Jerusalém para uma prestação de contas, para um relatório, para os líderes da igreja, para Pedro, Tiago, João. Ele vem contar o que Deus está fazendo no meio dos gentios. Só que quando ele chega ali, os inimigos do evangelho, os fariseus, os saduceus, aqueles judeus que odiavam o evangelho, então eles colocam os israelitas contra Paulo. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo é surrado, é espancado quase até a morte. Ele só não morreu porque a polícia romana, não é? Ali os romanos conseguiram parar aquela briga ali, tiraram o Paulo já meio morto do meio deles, salvaram o Paulo, mas ele foi preso. Ele foi preso para ele prestar depoimento, para que os romanos soubessem por que ele estava apanhando desse jeito, qual o crime que ele cometeu. Então eles pegam o Paulo, mas aí o que eles vão fazer, como eles faziam com todos os escravos judeus, né? Vocês sabem, Roma escravizava os judeus. Então Roma dominava ali, né, Israel. Então o tratamento para um escravo comum, eles estão dando tratamento para o Paulo como se ele fosse um escravo. Então é o seguinte, vamos açoitá-lo, 39 chicotadas mais uma, vamos chicoteá-lo para que ele fale, né, sob açoites o que ele fez, para que ele confesse o crime dele. Só que quando eles vão fazer isso, eles descobrem que o apóstolo Paulo é um cidadão romano. Quem está comigo aqui? E quando ele descobre que o Paulo é um cidadão romano, irmão, muda toda aquela história. Até o próprio comandante ficou com medo. Todo mundo já soltou o Paulo, já desamarraram ele, já mudou o tratamento. Ele é um cidadão romano, não é? Irmão, quando eu li essa história, aí eu disse, meu Deus, é isso, a igreja precisa entender isso. Não é? A nossa cidadania, porque a Bíblia diz, né, em Filipenses 3:20, que a nossa pátria está nos céus. Antes de você ser um brasileiro, você é um celestial,
não é? Você tem uma cidadania celestial, o seu nome está escrito lá, você é um cidadão do céu. Então você tem direitos, isso que eu quero te mostrar hoje à noite. Você tem direitos, você tem autoridade, você tem privilégio de um cidadão do céu, na terra. Eu vou te mostrar isso. Você não precisa ir para o céu para você desfrutar desses direitos, diga glória a Deus. Não é? Mas irmãos, é muito lindo isso, porque imagina se o Paulo não soubesse disso, se o Paulo fosse um cara desinformado. Então ele está apanhando lá, amarrado lá, escravizado, né? vai ser preso, pode até morrer, mas ele não sabe o direito dele. Mas o Paulo sabe, não é? Ele pergunta, é lícito espancar um cidadão romano sem que ele seja julgado? Ele sabe o direito dele. Os caras, rapaz, solta o cara, desamarra o cara, o quê? O comandante, cidadão romano, coraçãozão do cara. Uau, eu disse, meu Deus, assim que o diabo faz comigo, porque eu sei que eu sou um cidadão do céu. Amém, queridos? Muito forte isso, né? Então muitos estão vivendo como escravos, sendo cidadãos do céu. Que tragédia, que tragédia. Por isso que eu quero compartilhar com você, hoje à noite, o nosso tema, os direitos do cidadão do céu. Aleluia. Quem está pronto? Muito importante, né, irmão? Eu lembro que há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu estava fazendo a conta, né? Até antes de eu casar com a Meila, mais ou menos uns 30 anos atrás, eu comprei, rapaz, um celular na época, top das galáxias. Né? Na época, eu nem sei qual era o celular, assim, que era top, mas era um celular como se fosse o iPhone hoje. Rapaz, eu fui lá e comprei. Né? E aí, o celular deu problema. Rapaz, alguns dias deu problema. Eu fiquei, puxa vida, como assim? O celular deu problema. Aí, eu conversando com um amigo meu, ele disse assim mesmo, deixa eu falar uma coisa. Eles vão querer mandar o teu celular para assistência. E como tem menos de 7 dias, eles têm que te dar um novo. Eu falei, sério? E aí ele achou lá o código do consumidor. Aí eu falei, uau, meu direito. Aí eu cheguei lá, irmão, de cabeça erguida. Quem está me entendendo? Cheguei lá de cabeça erguida, eu vim aqui, meu celular deu problema. Aí a dona Maria lá disse, não, assistência técnica. Eu disse, não, tá aqui ó, código do consumidor. Eu quero um celular novo, ok? Quero um celular novo, em nome de Jesus. Eu não falei em nome de Jesus. Mas eu falei, eu quero um celular novo. Aí ela me deu um celular novo. Irmão, é tão importante nós sabermos dos nossos direitos. Quem está comigo aqui? Você está pronto? Você está pronto? Quem está pronto? Vamos ver então. Os direitos do cidadão do céu. Então a primeira coisa, irmão, que você recebeu, você tem que se apossar disso. Quero que você saia daqui de cabeça erguida, como um cidadão do céu. Então a primeira coisa é uma nova identidade. Grita aí, uma nova identidade. Olha o que diz Atos 22, 29. O próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano. Então preste atenção. Antes de saber quem ele era, antes de saber a identidade do Paulo, ele foi tratado como um criminoso comum. Ele foi tratado como um escravo. Mas depois da revelação da sua cidadania, tudo mudou. Amém, querido? Então é muito importante. Presta bem atenção aqui, ó. Olha para mim. Presta atenção, não perca isso. A identidade define o tratamento. Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você sabe a sua identidade, isso vai definir o tratamento, como que você vai ser tratado. Interessante isso. Quando a pessoa, sabe a parada da autoestima? A pessoa não sabe quem ela é. Então ela tem uma autoestima muito baixa. E a Bíblia diz, né, como o homem imagina na sua alma, Provérbios 23, 7, assim ele é. Então, lembra dos homens que disseram assim, eles são muito poderosos. Lembra dos espias? Eles são muito poderosos, eles são muito fortes, e nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Eles nunca viram eles eram espias, eles estavam escondidos. Eles que se viam assim, como gafanhotos, como, sabe, eu ouvi muito essa conversa há 3 anos atrás. Não, curitibano, bicho metido. Curitibano, bicho fechado. Curitibano, chato. Aí quando eu cheguei, eu já vim, né, com medo dos curitibanos, né? Eu já vim apavorado com medo dos curitibanos. Mas aí, Deus me falou isso, eu estava caminhando lá no parque ali, um desses parques aí. Rapaz, eu estava andando ali, e aí veio essa história dos espias da mente de gafanhoto. Né? Eu falei, cara, é isso, os caras vêm para cá, do norte, com mente de gafanhoto. Não é que o curitibano é chato, não é?
não é isso, não é que o curitibano é fechado, é que o cara já vem com essa mente de gafanhoto, ele vai me tratar mal, ele vai me tratar mal. Rapaz, aí naquele dia mesmo eu fui fazendo teste. Peraí, deixa eu testar. Passava por um curitibano bem branquinho, dos olhos azul. E eu dizia, bom dia, não é? Aí o cara dava um sorrisão desse tamanho para mim. Bom dia. Rapaz, é assim que eu ando por aí, rapaz. Eu sou apaixonado por esse povo. Sério. Vou te falar uma coisa, eu nunca vi um povo, não é, mais educado no trânsito do que o curitibano. Pode, é impressionante, irmão. Não é? Você dá o sinal, o cara já para você passar. Isso é incrível, irmão. Isso é incrível. Isso é incrível. Se não for educado com você, não é curitibano. Eu estou te falando. É verdade. Povo maravilhoso. Povo maravilhoso. Rapaz, eu estou virando curitibano. Eu estou percebendo até que eu estou ficando mais clarinho. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Como você se vê, assim você é. Entende? Então, é muito importante você saber a sua identidade. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. É interessante. Então, quando você se tornou um cidadão do céu, a sua identidade mudou. O apóstolo Paulo, é impressionante, né? Eu sou um cidadão romano. É lícito fazer isso com um cidadão romano? Olha só. O cara sendo tratado como escravo. Não aceite isso não, irmão. Ser tratado como escravo. Não, levante a cabeça. Você não é escravo. Você é um cidadão do céu. Te manca. E o diabo tem que se mancar com a sua cara. Tem que te respeitar. Está comigo? Então, Efésios 2:19 diz assim, olha, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus. Aleluia, aleluia. Rapaz, eu estou aqui na terra, passando um tempo, passando uma temporada, mas a minha família, eu sou da família de Deus. Na verdade eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu só estou passando um tempo aqui, aleluia. Eu posso ser estrangeiro aqui, mas não sou estrangeiro para minha cidadania original, não é? Eu sou cidadão do céu. Quantos cidadão do céu tem aqui? Amém? Então presta atenção. Eu acho muito lindo quando você entende isso, aí você vai entender a história do filho pródigo. Que é isso que acontece. O filho pródigo, ele é cidadão da terra dele ali, ele é filho do pai dele, ele sai daquele lugar e ele começa, né, a identidade dele começa a mexer, né, porque o cara vira um cidadão do chiqueiro, o cidadão da pocilga. Ele começa a sonhar em comer a comida do porco. Quer dizer, o cara chega no fundo do poço. Rapaz, aí ele, peraí, tá errado, é na minha cabeça isso. Porque os trabalhadores do meu pai comem do melhor, e eu aqui morro de fome, está errado, vou voltar para minha terra, onde eu sou cidadão. Vou pedir para o meu pai me tratar, nem que seja como um trabalhador. Mas é impressionante, né? Quando ele chega, eu acho linda aquela cena, que o pai começa a gritar, depressa, tragam logo a melhor roupa, tragam umas sandálias para os pés do meu filho, coloquem um anel no dedo dele. Ele restaura imediatamente a identidade do filho. Quer dizer, quando ele recebe o anel, ele sabe, eu sou filho. Ele está me dizendo, eu sou filho. Eu continuo sendo herdeiro. Por mais que eu pisei na bola, por mais que eu cometi muitos erros, eu sou filho. Uau! Ele se vê com a roupa limpa, com a roupa nova, ele toma um banhão, a sandália no pé, ele se diferencia dos escravos que estão tudo descalços. Meu Deus, o meu pai, eu não merecia isso. Meu Deus, eu sou filho, eu sou um cidadão, eu sou da família de Deus. Aleluia! Uau! Muito lindo, né? Uma história que eu acho linda demais é a história do Mefibosete. Mefibosete é esse cara que vocês sabem a história dele? Quando os filisteus invadiram Israel, a ama dele fugiu com ele, ele caiu, né? Ele era bebezinho e quebrou os pés. E ele ficou uma pessoa com dificuldades. Ele ficou especial, né? Ficou uma pessoa especial. Ele não andava direito. Ele era manco. E aí ele foi morar na terra de Lodebar. Então ele cresceu ali em Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto, onde eles mandavam os leprosos, onde tinha os leprosários lá. Um lugar de miseráveis. E o Mefibosete, escuta bem, ele vai crescendo nessa cultura. Ele vai achando normal.
Ele é filho de um príncipe. Ele é herdeiro de um rei. Mas ele começa a achar normal Lodebar. Começa a conviver com isso, está tudo bem. Ele mora num lugar, talvez nem mora, né? Vive numa vida miserável ali junto com os leprosos da cidade. Está tudo bem, estou acostumado, um dia eu vou para o céu, eu vou pisar nas ruas de ouro. Mas agora está tudo certo. Pensa bem, irmão, olha como que a cabeça do cara é tudo. Irmão, a sua mentalidade é tudo para você. Como você imagina na sua alma, assim você não pode aceitar isso. Eu vim aqui te libertar em nome de Jesus. Você não pode aceitar isso, você não pode aceitar isso, você é um cidadão do céu. Aí o que acontece? Escuta bem, eu acho linda essa história. Porque sem que o Mefibosete saiba, o Davi, que tinha uma aliança com o pai dele, uma aliança antiga, o Davi começa a se preocupar. Olha como que Deus faz, irmão. Deus vai mandar, Deus vai fazer as pessoas pensarem em você. Deus vai fazer as pessoas pensarem em você. Deixa eu te falar uma coisa. Aí o Davi começa a pensar no Jonatas. Rapaz, eu fiz uma aliança com meu amigo Jonatas. Eu fiz uma aliança com esse cara. E ele chama os homens, os servos dele. Rapaz, será que tem alguém vivo? Descendente do Jonatas? Tem alguém? E eles começam a investigar. Acharam Mefibosete lá em Lodebar. Tem um miserável morando em Lodebar. Um quase mendigo, inclusive ele é deficiente físico. Ele está lá. O Davi, tragam ele imediatamente, tragam ele. Irmão, é lindo isso. Aí chega o Mefibosete apavorado, pensando que vai morrer, porque ele é o herdeiro do Saul. Ele pensa que o Davi vai matar ele. Era essa a cultura, né? O novo rei matava a descendência do antigo rei, para que ele não reclamasse o trono. Ele chega apavorado. Tem muita gente assim, apavorado diante de Deus. Sabe, o cara vive apavorado. Ele vive querendo receber por mérito. Irmão, a gente não recebe por mérito, a gente recebe por graça. O Mefibosete não recebeu por algum mérito dele. Ele recebeu porque o Davi tinha uma aliança com o pai dele. Eu quero te dizer uma coisa, Deus tem uma aliança com você. No nome de Jesus, no sangue de Jesus. O que você recebe é pela graça, é pela obra de Cristo e não pela sua obra. É graça. Então aí ele chega e o Davi diz: calma, calma, relaxa. Não vou fazer mal para você não. Eu te trouxe aqui porque eu quero restituir tudo o que era do seu avô, tudo que era do rei Saul, todas as terras, todo o patrimônio do rei Saul, eu estou transferindo aqui, para a sua conta. Pensa, irmão, o cara ficou rico da noite para o dia. E tem mais uma coisa, eu quero te fazer um pedido. Você vai comer na minha mesa, porque eu tenho uma aliança com seu pai. Você vai comer na minha mesa a partir de agora. Você é como se fosse meu filho. Meu Deus restaurou a identidade do Mefibosete. Estão comigo? É muito lindo isso. Irmãos, nós estávamos em Lodebar, perdidos. E aí o Senhor nos trouxe para sentar com Ele. E é interessante, porque no Novo Testamento vai dizer assim, olha, eu acho lindo Efésios 2,6. Juntamente com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ei, sabe onde que você está agora? Sabe qual é a sua identidade agora? Sabe qual é a sua posição agora? É assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Você não vai sentar quando você morrer. Quando você for para o céu, essa é a sua posição espiritual. Amém, queridos? Diga identidade. Identidade, é isso que você é. Então o apóstolo Paulo sabe quem ele é. Isso deu para ele não só salvação ali. Essa história vai terminar com o apóstolo Paulo sendo enviado com todas as despesas pagas para Roma, né? Ele jamais teria condição de fazer isso, né? Mas ele foi lá porque ele disse: não, como cidadão romano eu quero ser julgado pelo imperador, pelo César. Eu tenho esse direito. E os caras colocaram ele no navio com toda a equipe missionária. Ainda levou a equipe missionária. E ele ficou preso lá por quase 2 anos, numa prisão domiciliar, que ele tinha direito de reunir a igreja. Tudo limpinho, tudo arrumado, tinha um soldado ainda para proteger ele. Nem pagava a segurança. Aleluia. E ele pregava o evangelho para os romanos. Meu Deus do céu, isso é poderoso demais. Estão comigo? Diga identidade. Cadê o cidadão do céu? Essa é a sua nova identidade. Você é filho. Você é da família de Deus. Você está sentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Você não é mais de Lodebar. Você é da mesa do rei. Essa é a sua nova identidade. Vocês estão me entendendo?
Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar. Você tem uma nova identidade. Amém? A segunda coisa aqui, vamos avançar. Grita aí, autoridade espiritual. Qual que é a primeira coisa que aconteceu na sua vida de cidadão? Uma nova identidade. Você tem uma... Né? A gente nem anda mais com as identidades, agora é tudo, né, no celular. Mas é muito legal. Você tem uma nova identidade. Amém, queridos? Uma nova identidade. O diabo sabe que você tem uma... Ei, sou cidadão do céu. Se eu estava lendo, né, porque eu pensava que... O pessoal fala muito do green card, né, dos Estados Unidos. Então, eu achava assim que quando a gente conseguiu o green card, porque o pessoal comemora tanto quando consegue o green card, eu pensava que o cara se tornava cidadão americano. Não é? Mas ele se torna um cidadão por 10 anos, mas ele não pode votar, ele não pode ser candidato, ele não pode tirar passaporte americano. Então ele é um cidadão mais ou menos. Melhor do que ser um ilegal. Beleza, ele tem um green card. Tá bom, ele tem alguns direitos. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa que é melhor do que o green card, melhor do que você só ter uma nova identidade, melhor do que você só ser um cidadão do céu. Deixa eu te mostrar. Grita aí, autoridade espiritual. Grita com autoridade. Autoridade espiritual. Olha o que diz Atos 22, 25. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Olha a autoridade dele. Aí, olha o que vai acontecer, versículo 29. Imediatamente, os homens que iam chicoteá-lo recuaram. O próprio comandante ficou com medo, ao saber que Paulo era cidadão romano, e ele tinha mandado amarrá-lo. Irmão, ninguém pode te amarrar, o diabo não pode te amarrar. Diga em nome de Jesus. Autoridade, não pode te amarrar, você que tem que amarrar ele. Ele não tem essa autoridade, ele não tem essa autorização de atrapalhar você, de impedir você. Vocês estão me entendendo ou não? Mas pastor, o diabo está me atrapalhando, porque você não tem tomado posse da sua autoridade de cidadão do céu, né? Então o apóstolo Paulo diz: é lícito? É lícito isso? Os caras, não é. Desamarra o cara. E o comandante, o comandante é o diabo aqui, né? O diabo apavorar, já manda recuar os demônios. Quem está comigo? Não é? Muito forte isso, irmãos, porque nós não somos só morador do céu, não é? Ou então, nós não temos só um green card que dura 10 anos, que fica tudo limitado, um cidadão mais ou menos. Não, irmão, nós somos embaixadores aqui, em nome de Cristo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos enviou aqui, e nós somos uma autoridade. Meu Deus do céu, nós somos embaixadores, não somos só um cidadão do céu aqui. Entende? Imagina um cidadão americano aqui. Ele está lá, aí ele vem para cá. Eu sou um cidadão americano. Beleza. E daí? Agora imagina, irmão, o presidente lá, o cara faz um decreto lá e todo mundo fica apavorado aqui, no mundo inteiro. A autoridade do cara. Você é uma autoridade. Vocês estão começando a me entender? Toma posse disso. Jesus disse assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade foi dada para Jesus? Toda. Mas ele fala assim, olha, Lucas 10, 19, e eis que vos dei. Ele não diz que vai dar. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e em todo o poder do inimigo, preto no branco, e nada, absolutamente vos causará dano. Irmão, quanta gente, não é? Já viram isso? Quantas pessoas que ainda têm medo do diabo? Ah, pastor, as coisas estão amarradas para mim. Faz uma oração aqui, porque o diabo está me atrapalhando. Mas peraí, que diabo é esse? Que diabo é esse que está tão poderoso que eu não conheço? Porque o diabo que eu conheço, a Bíblia diz que Jesus despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Ok? Então, Satanás tinha a autoridade que Adão deu para ele. Amém? Mas quando o segundo Adão veio, que é Jesus, e morreu na cruz, a Bíblia diz que ele despojou, ele tirou a autoridade. Despojou todo o principado, todo o poder, toda a autoridade. Ele despojou todo o principado e potestade, o dispôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Amém, queridos? Não, o diabo, então manda ele embora, irmão.
Ele está atrapalhando? Tá. Então manda ele embora. Por que você não manda ele embora ainda? Quem está comigo? Diga autoridade. A autoridade. Agora presta atenção, isso aqui é legal. A autoridade espiritual não está nos nossos recursos humanos, mas ela está no nome de Jesus. Presta atenção. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês estão comigo? Vocês já pararam para pensar no poder do nome de Jesus? O nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então veja bem, isso aqui é muito forte, irmãos. Porque veja bem, quando Jesus está lá na sepultura do Lázaro, ele faz uma oração assim, né? Ele faz uma oração ali. Aí ele fala assim, João 11:41, Pai, graças te dou, porque me ouviste. O Lázaro não tinha ressuscitado ainda. Ele está agradecendo por um milagre que ele ainda não recebeu, pelo menos fisicamente. Mas ele orou, não é? Ele orou e ele agradece, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Te agradeço porque o Senhor me ouviu. Versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Quando que Deus ouve Jesus? Não, quando que Deus ouve Jesus? Sempre. O nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus, Pai, ouve Jesus sempre. Agora, olha só, irmão, que coisa linda. Quando nós oramos no nome de Jesus, vocês estão entendendo que nós estamos orando como se o próprio Jesus estivesse orando? Não é? É a procuração, o princípio da procuração. Quando eu estou orando, Senhor, em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse dizendo, Pai, faz esse milagre aqui. Eu sei que sempre me ouviste. O nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas o crente não toma posse disso. Ele ora em nome, até que ele ora em nome de Jesus. Ele ora em nome de Jesus. Mas ele não crê. Ele não crê nessa autoridade que ele tem. Quem está comigo aqui? Isso aqui é muito forte, irmão. Nós precisamos tomar posse disso. Por isso que Jesus deu uma bronca nos discípulos. Ele disse, até agora, nada pediste em meu nome. Peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. João 16:24. Uau, até agora nada pediste em meu nome. Vocês não estão tomando posse do meu nome, da autoridade do meu nome. Peçam para que a alegria de vocês seja completa, não é? Peçam, eu darei a vocês nações como herança. Olha o que Jesus fala em João 14:13-14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, o quê? Tudo. Quanto pedirte em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso é autoridade. Estão comigo? Quando você se tornou um cidadão do céu, você recebeu uma nova identidade. Isso é muito bom, mas ainda é pouco. Não é? Não adianta, eu sou filho, mas eu não sei a autoridade que eu tenho de usar o nome do meu pai. Não é? O anel significava isso, eles carimbavam o documento, né? Eu posso usar o nome do meu pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uau! Muito forte isso. É por isso, né, que o Pedro e o João, quando eles viram o paralítico ali na porta do templo, e o cara pediu dinheiro para eles, ele falou, não tenho dinheiro agora, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que ele deu para o paralítico? O nome. Ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. O cara foi curado, milagre. Aí o Pedro e o João foram presos. Foi prestado depoimento, né? O que ele fez? Como assim? Como é que foi isso? Ele disse, não, foi a fé no nome de Jesus que fez esse homem andar. Os caras, uau! Qual foi a providência dos inimigos do Evangelho? Vamos proibir eles de pregar nesse nome. Interessante disso. Olha, Atos 3,16. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem pelo meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Aí o que é que eles fizeram? Atos 4,17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome, nessa autoridade, na autoridade do crente. Olha só. Então, é isso que Satanás está fazendo, você não sabe, muita gente não sabe da sua autoridade, não toma posse. E chamando-os, disseram para eles que absolutamente não falassem
e nem ensinassem no nome de Jesus. Está na sua Bíblia. Nós precisamos estudar, aprender, tomar posse da autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Não é? O apóstolo Paulo estava pregando e tinha uma mulher lá atrapalhando, e aí querendo profetizar, chamando a atenção para ela. O apóstolo Paulo olhou para ela com uma fúria no olho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Demônio, sai dessa menina, sai dessa mulher. A autoridade do nome de Jesus. Está entendendo? A gente precisa exercer essa autoridade no nome de Jesus. Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo? Eu sou um cidadão do céu, e você? Eu não tenho um green card, não, eu tenho autoridade. Eu sou um embaixador em nome de Cristo, sabia? Aleluia. O diabo sabe que eu sou um embaixador, ele não pode me amarrar, ele não pode me matar, ele não pode me destruir, ele não pode me prender, porque ele já falou para os demônios dele: rapaz, tem um cara aqui que sabe quem ele é, vamos passar pela outra rua. Aleluia. Em nome de Jesus. Quem está comigo? Né? Diga identidade, diga autoridade, para a gente terminar. Privilégios, irmãos. Se você é um cidadão do céu, você não tem só uma nova identidade. Poxa vida, eu sou um cidadão do céu. Peraí, aqui ó, minha identidade. Isso é muito bom, mas é pouco. Eu tenho autoridade, posso usar essa autoridade, mas também eu tenho privilégio. Eu quero te mostrar isso. Alguns privilégios na minha vida, na sua vida, que a gente tem que tomar posse. Então, olha só o que diz Atos 22, 28. Respondeu-lhe o comandante, porque o comandante falou assim: você é um cidadão romano? Sou. Larga ele, não toca nele. Aí o comandante depois vai lá todo bonzinho com ele. Pois é, né? Como é que você é um cidadão? Só. Aí olha o que o comandante vai dizer para ele. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Aleluia. Né? Por que o comandante comprou aquele direito? Porque isso dava para ele privilégios. Valia a pena ainda. Não é? O cara colocar essa grana toda num dia. É igual que os caras fazem pelo green card nos Estados Unidos. Gastam uma fortuna para ter aquele direito. Não é? E nem é, como eu te falei, nem é uma cidadania plena. Então, eles compravam esse direito. O apóstolo Paulo diz: eu tenho de graça. Irmão, você tem esse direito de graça. Você tem por direito de nascimento. A Bíblia diz assim, olha: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que foram nascidos de Deus, não da carne, mas do Espírito. Você é um filho de Deus. Você é legítimo, você é cidadão original, você tem autoridade, por isso você tem privilégios. Uau! Sabe por que eu sei que vai dar certo? Vai dar certo porque eu tenho privilégios. Está entendendo? Mas o crente vive assim, fazendo muito esforço para merecer. Irmão, olha, desculpa, mas eu nasci assim. Desculpa, mas eu sou herdeiro de Deus, entende? E sou co-herdeiro com Cristo, tá? Mas você não merece. Pois é, eu não mereço, mas eu sou filho, e daí? O que o Isaías faz para merecer o amor e a provisão do Allah? Já deve ter até plano de saúde nessas alturas, né? Pensa. Fez nada esse cara, faz nada. Diga assim: assim sou eu com meu pai. Não é? Privilégios, privilégios. Olha só, acho muito lindo, interessante a gente entender isso, pessoal, do privilégio. Porque o Pedro, né, faz uma pergunta para Jesus que os discípulos chutaram a canela dele por trás. Porque o Pedro fala assim: Senhor, não é querendo falar nada não, tudo bem, né, já fizemos, mas você sabe, nós deixamos uma profissão de pescador, deixamos terras, deixamos muitas coisas por amor do Senhor e do Evangelho.
Aí o Pedro pergunta, o que nós vamos ganhar com isso? Eu acho que ele recebeu um chute por trás ali dos discípulos. Mas Jesus responde assim, Lucas 18, 29. Em verdade vos digo, presta atenção, isso aqui é para nós, amados. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, diga no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então presta atenção, não é só vida eterna. Quando eu morrer eu vou andar nas ruas de ouro, vai mesmo. Quando eu morrer eu vou ter vida eterna, vai mesmo. Mas eu quero te dizer isso, irmão, a vida abundante já começou. 100 vezes mais nesta vida, diga nesta vida. Nesta vida. Privilégio que você recebe nesta vida. E no porvir, você recebe privilégio de cidadão nesta vida. Meu Deus, nesta vida. Não é? Eu amo. Olha, não, esse versículo aqui, irmão. Esse versículo, eu amo esse versículo. Presta atenção, 2 Coríntios 9, 8. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo. Tenham quando? O quê? Tudo. Diga sempre tudo. 3 vezes. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Uau. Irmão, prosperidade é ter para dar. Nunca essa frase saiu da minha cabeça. Eu quero ser próspero. Mas eu quero ser próspero para dar. Eu quero ser próspero para investir no reino, para ajudar pessoas também. Não é? Eu tenho esse direito como cidadão do céu. Deus me prometeu isso. Ele quer dar mais do que você precisa, mais do que é necessário. Não, pastor, mas eu sou muito humilde. Eu só quero ter o necessário para mim e para minha família. Então você é um egoísta. Porque Deus quer te abençoar com sobra, para você abençoar os outros. Deus quer que você seja próspero mesmo. Irmão, te liberta desse espírito miserável. Manda esse espírito miserável sair da sua vida, da sua história. Não aceita isso não. Você é um cidadão do... Apóstolo Paulo, é lícito bater no cidadão romano sem que ele seja julgado? Né? Olha a provisão que esse cara vai receber. Ele diz, não, eu quero ser julgado em Roma. Eu quero ser julgado diante do imperador. Porque Deus tinha falado com ele, Paulo, não temas, não tenha medo, porque é necessário que você pregue o evangelho em Roma. Eu imaginei ele pensando, mas como é que eu vou fazer isso mesmo, Senhor? Né? Mas ele acreditou. Agora ele tem a oportunidade, porque os caras estão querendo matar ele, os judeus estão querendo matar ele, e os romanos estão entrando no jogo. Aí ele diz, não, eu sou um cidadão romano, eu tenho privilégios, eu quero ser julgado em Roma. Quem está comigo? E lá vai o Paulo de cruzeiro para Roma, com a equipe missionária. Olha a provisão sobrenatural. Meu Deus do céu. Morando tranquilo, morando numa casa, preso domiciliar, pregando o evangelho. Abriu a igreja em Roma lá. Aleluia. Quem está comigo? Diga privilégio. Privilégio. Vai dar certo porque você é diferenciado. Vocês conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele era rico, mas por amor de vocês, Ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dEle. 2 Coríntios 8, 9. Rico, diga rico. Tem gente que tem até medo de falar. Rico. Como se isso não fosse um direito do cidadão do céu. Como se isso fosse errado. É errado, irmão, você deixar o dinheiro te mandar. É errado você ser dominado pelo dinheiro, pela ganância. É errado você ficar avarento e deixar o dinheiro virar o seu senhor. Mas se você for rico para a glória de Jesus, está tudo certo. Irmão, Ele se fez pobre para que você fosse rico, te liberta. Deixa eu terminar, vou terminar com isso. Então presta atenção aqui, deixa eu terminar com isso aqui, deixa eu contar uma ilustração para fixar isso na tua mente. Presta atenção, olha aqui para mim. O Davi sabia disso. O Davi entendeu isso.
não é? Porque ele tem essa identidade sarada, ele tem essa autoridade de cidadão, ele sabe que ele tem privilégios, irmão. Isso é interessante, porque ele chega lá, está todo mundo apavorado diante do gigante que está desafiando eles. Ele chega com o rei Saul e diz: majestade, pode ficar todo mundo tranquilo. Leia a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17. Ele fala desse jeito: majestade, pode ficar todo mundo tranquilo, porque eu estou aqui. O garoto de 17 anos, com a baladeira dele: cheguei e eu vou resolver a parada. Olha a mente do Davi, irmãos. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Olha a mente do cara. O Saul diz para ele: mas você não pode, o cara é experiente, o cara é gigante, o cara tem um escudeiro, você não vai dar conta. Ele fala: deixa eu te falar uma coisa, isso já aconteceu outras vezes. O leão veio pegar a ovelha do meu pai, eu matei o leão, rasguei ele como se ele fosse um cabrito recém-nascido. Foi sobrenatural. Majestade, foi sobrenatural, foi Deus que me deu isso. Veio um urso e eu matei o urso também. Eu vou matar esse gigante, eu vou livrar Israel dos filisteus, pode deixar comigo. Quem está me entendendo? Lá vai o Davi. Agora olha a sacada dele, olha o que ele entendeu. Ele falou assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O que é que ele está dizendo? Incircunciso aqui não tinha aliança com Deus. O que é que ele entende? Esse cara não tem aliança que eu tenho com Deus. Eu tenho privilégio, eu sou cidadão. Eu tenho a identidade de cidadão, eu tenho autoridade de cidadão, e eu tenho privilégio. Vai dar certo para mim, não vai dar certo para ele. Ele chega diante do gigante e diz: eu vou ganhar, e eu vou cortar sua cabeça, e eu vou entregar o seu corpo aos abutres da terra, para que todo mundo saiba que existe um rei em Israel, existe um Deus em Israel, e ele está comigo, e eu estou com ele. Pode vir, vai dar certo. Irmão, isso que Deus espera da gente, que a gente não faça conta, que a gente confie nele, que a gente tenha essa identidade. Vai dar certo para mim. Ei, irmão, eu só quero que você saia com isso daqui hoje. Vai dar certo para você. Agora, só faça um favor para você mesmo. Pare de pensar pequeno, pare de pensar medíocre, pare de pense grande, pense com excelência. Quem está comigo? Porque quando você pensa pequeno demais, você ofende a Deus. Ele olha para você, cara, pensa o tamanho do pensamento do Davi. Rapaz, eu vou vencer esse gigante, vou ganhar a princesa do rei, vou casar com a princesa, irmão, tá ligado? Eu vou casar com a princesa. Eu jogo essa praga para você, que se você casa com uma princesa bem linda, e você também, irmã, que você case com um príncipe bem lindo e rico, tá? Aí ele fala assim: eu vou casar com a princesa. Tem mais: nunca mais vou pagar imposto em Israel, e vou sair daqui rico, com uma rica recompensa. Por que não? Eu vou matar esse cara, eu vou vencer, vai dar certo para mim. Eu tenho uma aliança com Deus. Vem, pode vir. Vem miserável, vem. Vamos pensar grande. Vamos se libertar do espírito miserável. Vamos pensar como cidadãos do céu. Quem está comigo aqui? Amém? Aleluia. Isso que eu estou pensando. Eu estava pensando assim muito Curitiba, região metropolitana. Não, irmão, eu estou pensando Paraná. Muitas igrejas espalhadas pelo Paraná. Passei em Londrina há pouco tempo. Agora, meu Deus, quem que a gente vai mandar para cá? Não, Senhor, tem que vir gente nova, tem que vir mais recursos, o pessoal tem que prosperar. Meu Deus, que cidade maravilhosa, Londrina. Passei agora lá há pouco tempo. Eu fui para Campo Grande visitar minha sogra. Aí passei em Londrina, fiquei sonhando com Londrina. Meu Deus. E aí a Bíblia diz: peça, eu te darei as nações por herança. Não cheguei nesse nível ainda. Eu estou pedindo só o Paraná. Senhor, me dê só o Paraná por enquanto, né? Bora pensar grande. Vamos pensar como cidadão do céu. Amém? Cutuca esse crente que está perto de você. Diga aí: pense grande. Pense como cidadão do céu.
Diga para ele: você tem uma nova identidade. Você é filho. Você é herdeiro. Você é o templo do Espírito Santo. Diga para ele assim: você tem autoridade. Você tem autoridade. Diga para ele: você tem privilégios. Diga: vai dar certo para você. Porque você tem privilégios. Vai dar certo para você. Você é diferenciado. Você tem o favor do céu. Vai dar certo para você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Bora cantar essa música. Dá para cantar a música do nome? Dá para cantar a música do nome?